na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Comunidade. O que significa comunidade? É viver como comunhão, como um. Comunidade significa que somos muitos, mas vamos viver como um. E nós vamos falar disso nas próximas semanas. Comunidade. Se você falar rápido, fica comunidade. É só falar rápido que dá certo. Nós vamos aprender a viver em comunidade. Mas não é nada fácil. Vocês vão perceber. Desde que a igreja, ela enfrenta dificuldades de viver como um. Mas é possível. Com certeza é possível. A igreja de Corinto, que existiu há tanto tempo atrás, tinha muitas dificuldades de viver em comunidade. E Paulo escreveu uma carta para eles falando sobre esse assunto tão importante. Nós vamos começar lá no versículo 17, até chegar no versículo 34. Mas vamos ler pouco a pouco, aprendendo o que está escrito aí. Vamos lá? Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio. Não elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo escreveu uma carta para uma igreja. Quando a gente escreve uma carta para uma igreja, a gente quer ouvir coisas boas, não é não? O pastor vem aqui para frente, o que você quer ouvir do pastor? Coisas boas, coisas agradáveis, coisas amenas. A gente quer ser abençoado. Quer ver? Quem está presente no culto e quer ser abençoado, levanta a mão. Opa! Se tinha mais gente para mim, tem bastante gente acordada. Então tá, é o que a gente quer. Palavras boas. Imagine você receber uma carta de um pastor querido que investiu na tua vida e quando chega no meio da carta um trecho como esse. Nisso que eu vou dizer, não tem elogio, porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Parece que está dizendo, gente, não está com cheiro bom. Isso que eu vou falar agora não tem cheiro bom, não está legal. Poxa, que desagradável, Paulo. Coube elogio na semana passada porque eles guardavam os ensinamentos de Paulo. Não cabe elogio a respeito desse assunto, porque as reuniões da igreja produziam pior e não melhor. Imagine isso, uma igreja reunida, mas ao invés de ser bênção para todos, prejudicava a todos. Como pode ser? Às vezes é. Às vezes é assim. Às vezes a igreja reunida, que era para ser uma bênção, fazer parte da mesma família, ao invés de fazer bem, faz mal. Isso é um grande problema de Paulo. Às vezes a igreja fede. E por que fede? Fede porque é um lugar para pessoas doentes, imperfeitas, necessitadas e machucadas. É ou não é? É só você dar uma olhadinha para o teu lado agora. Não tem ninguém do lado? Não é para trás. Você vai encontrar sem nenhum problema alguém imperfeito. Para você ter uma ideia, o mais bonito da igreja sou eu. Olha aí. Não concordo? Não, né? Mas toma aí, olha aí. Todas as pessoas aqui têm os seus defeitos. E a igreja, ela existe para esse tipo de gente. Gente que precisa de ajuda. Jesus Cristo mesmo disse, eu não vim para os sãos, para os saudáveis. Eu vim para aqueles que precisam de cura. Ou seja, eu vim para os doentes, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão quebrados, para aqueles que precisam de ajuda divina. Eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa. Mas, quando a gente vem para uma igreja, quem está nos visitando também deve pensar assim. A gente quer encontrar ali algo diferente do que a gente encontra lá fora. Então a gente tem esperança de encontrar sim pessoas perfeitas. Pessoas que não erram. Pessoas que não xingam. Pessoas que não perdem a paciência. Pessoas que não desprezam. Pessoas que não fazem acepção de pessoas. Mas às vezes isso acontece. Dentro da igreja mesmo. Às vezes com a melhor das intenções, às vezes com a intenção ruim. Mas sim, às vezes o negócio não vai bem. Sabe por quê, meus queridos? Nós podemos viver em comunidade a partir disso aqui. Todos nós somos
no sentido, pelo menos no sentido imperfeito. Todos somos um porque somos imperfeitos. Todos somos iguais porque somos imperfeitos em alguma coisa. Tem gente que é muito bom numa coisa, é muito ruim em outra. Não é não? Tem gente que é muito educado num quesito, mas perde a educação em outra. Todo mundo tem o seu defeito, o seu caminho, a sua manchinha, a sua cicatriz. Eu, no caso, tenho uma grandona que parece um zíper aqui. Vocês não vão querer nem ver. É muito feio. Todo mundo tem a sua. Que a gente tenta esconder, mas com uma hora acaba aparecendo. Nós podemos viver em comunidade porque aqui não tem ninguém que é melhor do que o outro. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo filho de Adão e de Eva. Você se acha ruim? Não precisa se achar. Olha para o lado. Tem outro ruim quanto você aí. Olha aí. Está se sentindo sozinho? Não precisa se sentir sozinho. Em certo sentido, todos nós somos imperfeitos, inacabados, defeituosos, machucados, incompletos, doentes, e aí vai um monte de coisa. Nós não devemos nem ser orgulhosos e nem ficar achando o último, dos moicanos, o mais coitado de todos, porque todos estamos na mesma situação. É isso que Paulo está ensinando. Agora, o texto continua. Se a igreja ela produz mais mal do que bem, alguma coisa está errada. Porque é suposto que uma igreja seja bênção para as pessoas, que ajude as pessoas, não que prejudique. Nós queremos uma igreja que abençoa. Tem mais coisas boas do que coisas ruins. Na igreja de Corinto, eles faziam mais mal do que bem. E Paulo começa a enumerar as coisas que tinha errado lá. E ele começa assim, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, vocês há divisões. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais é que vocês são aprovados. Uma coisa que tinha na igreja lá, e que se repete durante a história, é que havia divisões dentro da igreja. Muito natural. Aqui, por exemplo, nós temos o lado dos que se acham jovens. Eu estou falando, não é, Rodrigo? Novinho. A tia Cecília ali, ela passar a mão no cabelo dela, ajeitando igual a mocinha. Né? Aqui nós temos o lado daqueles que se acham mais experientes. É isso? Esse lado aqui, qual que é o lado? Hã? Não entendi. É o lado bonito aqui. Gente, se nós vamos arranjar motivos para dividir, não falta. Nós vamos ter o tipo dos grisalhos e o tipo dos cabelos pretos. E vamos ter, de quebra, o tipo dos cabelos pintados. Nós vamos ter aqueles que torcem para o Corinthians. Pena. E nós vamos ter o tipo daqueles que torcem para outros times. O tipo daqueles que são do PT e dos que são oposição. Daqueles que gostam de comer vatapá e daqueles que nunca experimentou. Nós temos muitas diferenças. É um milagre a gente estar unido aqui dentro desse templo, unidos no mesmo pensamento e no mesmo propósito. Nós temos tanta coisa que nos diverge. Seria muito natural cada um procurar o seu timinho e a sua turminha, não é? Eu vou procurar minha turminha que pensa como eu vou procurar minha turminha que pensa como eu. Isso gera divisão. Isso acontecia na igreja de Corinto. Há divisões entre vocês. De um certo modo, divisões ou divergências ou diferenças não é errado. Não é errado porque há diversidade. Deus chamou gente de tudo quanto é jeito. Imagina se Deus resolvesse escolher só os pretos. Ou se Deus resolvesse escolher só os brancos. Se Deus resolvesse escolher só os bonitos, quem que ia estar no time? Agora, se Deus resolvesse escolher os humildes. Não, quem falou que era bonito não pode levantar a mão. Não mistura as coisas. Mas não é assim. Você olha para o lado, nós estamos no Brasil, um país miscigenado, e a gente tem gente de toda cor, de todo jeito, de todo tamanho. E é claro, nós temos gente com todo tipo de cheiro aqui hoje. Gente que vem com Avon, gente que vem com Boticário, né? Gente que passou Rexona, e gente que passou aquele outro mais caro que eu não sei o nome. Né? Eu coloquei
coqueiro mais caro que eu ganhei do meu amigo Irão. Foi cheirosão hoje. Dia de Santa Ceia, a gente capricha. Gente, tem tudo aí, ó. Olha que variedade. Isso é muito bom, mas pode ser muito bom. Há divisão quando há orgulho. Quando um pensa, eu sou melhor do que fulano porque eu sou assim, porque eu penso assim. Porque eu gosto disso e ela gosta daquilo. Aí é um grande problema. Por exemplo, eu não vou achar que eu sou melhor de vocês por causa do meu time de futebol. Porque o meu time está muito mal das pernas ultimamente, né? Mas nem se tivesse bom. Nem se tivesse bom. Alguns se acham melhores pela sua teologia, pela sua experiência, pela sua maturidade. Não entre por esse caminho. Não entre por esse caminho. Há divisões. Paulo fala aqui que às vezes é necessário que haja divergências entre vocês. É necessário que nós tenhamos um time colorido de tudo quanto é gente, de tudo quanto é jeito. Porque Deus é um Deus que trabalha na unidade, no meio da diversidade. É bom que haja. Porque quando há divergência é que nós vamos descobrir, nós vamos conhecer quais entre nós são. Sim, vão haver divergências. Sim, vão haver conflitos entre nós. E nós vamos saber quem é aprovado quando essas diferenças forem menores do que a capacidade de perdoar e de superar. Nesse sentido, a gente precisa ter humildade. Humildade. E caminhar sempre nos arrependendo dos nossos pecados. E assim nós vamos conseguir caminhar como uma comunidade que tem algo comum que é maior do que a diferença. Isso é muito importante. Vamos continuar. Quando vocês se reúnem, vocês não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Na igreja de Corinto, era bem diferente da igreja de hoje. Aquela igreja devia ter 20, 30, 40 pessoas. E eles tinham o costume de vez em quando fazer uma ceia para lembrar a última ceia de Jesus Cristo. E nessa ceia havia fartura de pão, de vinho, porque a última ceia de Jesus foi assim. Só que tinha um grande problema nessa ceia. Ao invés de um esperar pelo outro, tinha a turma que chegava antes e papava tudo, bebia tudo, depois ficava lá deitado no sofá com a barriga estufada. E quando os outros membros da igreja mais pobres, que tiveram que trabalhar até tarde, chegavam, não tinha nada para eles comer e nem beber. E Paulo pergunta que tipo de igreja é essa? Que despreza o irmão diferente. Daqui a pouco nós vamos começar grupos de comunhão na igreja. Imagina se dentro do grupo começa a acontecer assim. Quem tem mais dinheiro e contribui mais para o lanche, vem às 7. Começa comendo, né? E quem contribui menos não é justo, né? Comeu o mesmo tanto que os outros. Então vem às 8. O que vocês acham? A turma da 7 paga tudo. E a turma da 8 chega, não vai se sentir humilhado, não vai se sentir desprezado. Isso estava acontecendo na igreja de Jesus Cristo lá na cidade de Corinto. O povo estava desprezando e humilhando aqueles que eram mais pobres. Tudo errado. E por conta disso Paulo fala que quando eles se reúnem, eles não estão comendo a ceia do Senhor, mas cada um está comendo a sua própria ceia. Tem tudo ali, menos a adoração de quem devia ser adorado. Menos obedecer quem devia ser obedecido. Cada pessoa estava, pelo contrário, pensando em si. Enquanto os comiam se embriagavam, outros ficavam sem nada. Então lá vai o ensinamento. Meus irmãos, dentro da igreja, o grande alvo é a gente aprender a não pensar só na gente, mas pensar no outro. No próximo serve também. Então o grande alvo é pensar no outro. Nós vamos entender por quê, olhando daqui a pouco a continuidade do texto. Desprezo não é
qualquer tipo de desprezo não é aceitável. Jovens, não desprezem o conselho e a experiência dos mais velhos. Nem da minha mãe, nem da sua mãe. Especialmente dela. Obrigado, deve ser. É porque às vezes os jovens vão pensar assim, mas minha mãe é quadrada. O meu pai entende, os outros pais entendem, o meu não. Não faça isso. É teu irmão em Cristo. Não despreze. E pais, também não despreze seus filhos. São irmãos em Cristo. Gente que tem mais dinheiro aí. Cadê os abonados? Ninguém tem coragem de falar agora. Não tem na nossa igreja aqui, é só pobre. Não despreza quem não tem. A gente tem um outro problema aqui no nosso país, né? Porque quem não tem, despreza quem tem. Também não é o caminho. Nós podemos estar juntos no mesmo time, ricos e pobres, educados e não educados, novos e velhos. Eu não vou falar bonitos e feios, porque aqui só tem gente bonita. Né? Amém. Também creio nisso. Vamos continuar. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: vocês, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Às vezes, a gente está há tanto tempo na igreja que a gente começa a perder o sentido das coisas. Na igreja de Corinto, eles começaram a perder o sentido das coisas. E a Bíblia fala que quando a gente faz as coisas, como participar da Santa Ceia, nós vamos participar daqui a pouco, e a gente não pensa no sentido, isso é um ritual vazio. É tradição vazia, é tradição. A gente precisa lembrar do porquê a gente está fazendo. Paulo resolve contar para eles: olha, vocês lembram do que eu ensinei para vocês? O que eu ensinei para vocês, eu aprendi do Senhor. E o que eu aprendi foi que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Deixa eu pegar o pão aqui. Ele tomou o pão e ele partiu o pão. Partiu. E disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Vocês façam isso em memória de mim. Isso é muito interessante. Porque aquela igreja se reunia para participar da ceia, mas ao invés de lembrar de quem ainda não tinha chegado, quem estava penando e trabalhando, eles comiam. E não deixavam, não repartiam com os outros. Mas se você olha para quem instituiu a ceia, ele não só partiu o pão, mas ele partiu a si mesmo. Jesus se rasgou e deu a sua vida por nós. E se nós seguimos ele, nós devemos aprender a fazer a mesma coisa pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Partir a nossa vida. Compartilhar como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. O texto continua e ele vai dizer mais. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: vocês, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por que pão? E por que um cálice, um vinho? Por que não um martini, uma caipirinha? O pão representa o corpo de Jesus que foi partido. O vinho, ou, no caso aqui, o suco de uva, em respeito àqueles que já tiveram problema com álcool, é vermelho e nos lembra do sangue de Jesus que foi derramado. Uma nova aliança, um novo contrato, um novo pacto. Eu sei que tem muita gente que nos visita, tem muita gente que está tão acostumada com isso que às vezes perde o sentido. Por que a gente faz isso aqui? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Lá em Romanos 3 fala: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Como eu disse, não tem ninguém aqui perfeito. Não tem ninguém aqui 100%. Todo mundo farinha no mesmo saco. E alguém vai dizer: mas eu, pelo menos, pastor, nunca fui arrogante. Está certo. Eu nunca matei. Está certo, mas você odiou. Então não é o suficiente. Ninguém aqui pode dizer: Deus tem que me amar. Porque nós somos culpados de pecado com a nossa mente, quando nós pensamos
somos culpados de pecado por coisas que nós fizemos e somos culpados de pecados pelas coisas que nós devíamos ter feito e não. Todos nós estamos em dívida com Deus. Todos nós vivemos em separação com Ele. E aí? Como é que fica? Como é que Deus pode abençoar gente imperfeita, pecadora, suja, que às vezes ama mais o pecado do que o próprio Deus? Resposta está aqui. Ele mesmo se entrega como sacrifício no nosso lugar. Paga a nossa dívida. Sofre a nossa dor. Morre a nossa morte. E fala, agora sim, comam da minha vida. Bebam do meu sangue. E esse sangue significa que nós estamos fazendo uma nova aliança. Em Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 33, diz: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo. Quando esse tempo chegar, farei um povo essa aliança. Eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor que está falando. Nós viveríamos para sempre separados de Deus, se Ele não tivesse vindo fazer essa obra maravilhosa e preparar para a gente essa mesa para a gente. Se você ainda não se comprometeu com Jesus, queria dizer que você está em dívida. Dívida com Ele. Mas se você quiser se reconciliar com o Pai, o caminho é um só. É através da fé em Jesus Cristo. Você que é membro da igreja, você precisa se lembrar dessa mensagem. Por que a gente toma ceia todo mês? Tem igreja que toma todas as 9 semanas. Porque se a gente se esquece disso, a gente está perdido. Se a gente se esquece por que nós somos salvos, nós não. O texto fala que quando a gente come o pão e bebe cálice, conforme Jesus pediu, a gente anuncia. Por que a gente toma a ceia no culto público? Porque ao fazer isso a gente está anunciando o que Jesus fez. Estava todo mundo perdido, todo mundo indo para o buraco, todo mundo réu de morte, todo mundo destinado ao inferno, mas aí Deus fez alguma coisa. E quando a gente toma a ceia, a gente pega esse pão, a gente come esse cálice, a gente está anunciando para as outras pessoas a salvação. A verdadeira comida, essa verdadeira comida é Jesus Cristo. É na fé dele que nós vamos anunciar para as pessoas. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, eu queria que vocês lessem com mais vontade. Todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É muito importante que a gente entenda isso. Esse versículo está dizendo: se Jesus partiu o seu corpo e derramou o seu sangue em favor dos seus, como nós podemos menosprezar os outros? Se nós temos qualquer tipo de desprezo no nosso coração para com o irmão, nós somos indignos de participar. Eu vou fazer uma pausa. Eu quero que você consulte o seu coração. A Bíblia fala para a gente examinar. Você sentiu raiva de alguém essa semana? Sim? Tenta lembrar. Você pecou contra alguém essa semana? Você fez com que a pessoa estivesse triste? Você falou mal com seu filho? Você perdeu o controle? Você feriu, você machucou? Ou então você foi ferido e machucado e se amargurou? Jesus Cristo veio até nós e ofereceu perdão. Ofereceu no seu corpo, ofereceu no seu sangue para haver reconciliação. Se nós queremos ter comunhão com Jesus,
Quem come do pão e bebe do cálice de maneira indigna é culpado de pecar contra Jesus. Não se deve participar da Santa Ceia com amargura no coração, guardando rancor e ressentimento de alguém. O que eu faço então, pastor? Hoje eu não vou participar? Também é errado, porque o texto diz: examine-se cada um a si mesmo, então, e coma. E é esse o momento de se examinar. Para a gente viver em comunhão, a gente precisa se humilhar. E após se humilhar, arrepender. Fez errado? Conserta. Sentiu sentimentos ruins? Conserta. Pede perdão. Se arrependa da direção onde você está indo. E depois coma do pão, beba do cálice. Mas não coma sem fazer esse exame. Cada um de nós deve examinar. Eu não tenho condições de examinar você. Olhando para a sua cara, não dá para saber o que você fez essa semana. Não dá para saber o que você pensou nessa semana. Não dá para saber o que você falou nessa semana. Mas você sabe. Você sabe. Há algo que você precisa consertar. Faça isso. Eu disse agora há pouco que nós podemos viver em comunidade porque nós somos todos imperfeitos. Por outro lado, há uma outra verdade muito importante que eu quero ensinar. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Não é para a gente se conformar com o patamar onde não é para a gente olhar para a vida e falar: eu sou torto mesmo, Deus me ama assim, então tá bom. É para você olhar, ver o que Jesus fez por você e lembrar: Ele conquistou para mim uma nova vida. Aonde eu não sou mais escravo do pecado, mas eu caminho uma novidade de vida. Eu posso ser como Jesus é. E eu quero ser santo como Ele é, perfeito como Ele é, perdoador como Ele é. O que mais? Paciente como Ele é, bondoso como Ele é, longânimo como Ele é. A igreja, sim, a gente precisa desejar encontrar a perfeição nela, porque esses membros da igreja que estão dentro da igreja estão dizendo: nós cremos e seguimos a Jesus Cristo. Jesus Cristo era perfeito. Se nós convivemos com Ele e cremos nele, nós somos aperfeiçoados. Somos aperfeiçoados cada vez mais. O texto continua dizendo: por isso há entre vocês muitos, leiam lá por favor pessoal, muitos fracos e vários já, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar as nossas vidas, não receberíamos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados. Hoje em dia ninguém gosta da palavra julgar. É uma palavra que todo mundo quer distância dele. Aí você está me julgando. Aí a gente não deve julgar o próximo. E a gente pega e não gosta da palavra julgar no sentido completo. Mas a Bíblia é cheia de julgamentos. E ela está dizendo: ao invés de você julgar o próximo, julgue-se. Avalie a sua vida, se examina. Se você tiver esse cuidado, você vai ser abençoado. Porque, gente, o crescimento espiritual, até um certo momento a gente recebe. Pessoas dão para a gente. O pastor investe pregando, a escola dominical ensinando, o professor lá. Mas chega um momento em que você precisa começar a exercer a sua vontade, a sua responsabilidade. Se você não fizer, você vai ficar estacionado no mesmo patamar. E não pense que isso é bom, porque o texto está dizendo: por isso há entre vocês muitos fracos. Por que você se sente fraco? Há muitos que estão. Por que você se sente esgotado espiritualmente? E ele fala a vários que já dormiram. Paulo gosta de usar o efeito. O que significa dormiram? Morrer.
Então deixa eu dizer como pastor, eu quero ver você crescendo cheio de vitalidade, cheio de fé, cheio do vigor de Jesus Cristo. Mas eu não posso fazer nada no seu lugar. Você precisa examinar a si mesmo e consertar através do arrependimento de seus erros. Não se conforme com o pecado. Jesus morreu na cruz para vencer o pecado. Para te libertar do pecado. Pastor, mas é muito difícil. Em Jesus você pode todas as coisas. Não se conforme. Não aceite o pecado na sua vida. Eu vou falar mais vezes. Não participe da igreja e ao mesmo tempo coma na mesa de Satanás, adorando ele através do pecado. Não faça isso. Quando você faz isso, você não está levando em consideração o irmão. Porque o teu pecado prejudica todo mundo. Todo mundo é prejudicado. Porque se o meu está doente, e nós somos um, os outros também estão doentes. Se você está desanimado, o teu desânimo se alastra para todos. Se você está doente, a sua doença pode se alastrar para os outros. Pode ser insatisfação, amargura, fofoca, mexerico, qualquer coisa. Isso se alastra, isso prejudica o corpo de Jesus. Arrependa-se. 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 Confesse o seu pecado. Se humilha diante da mão poderosa de Deus. O texto fala que quem é que vai julgar a gente? Você. Você se examina. Mas além de você, quem mais é que julga? Quem? Deus julga. Ninguém gosta também dessa figura, né? A gente gosta da figura do Deus amoroso. Mas o amor de Jesus está aqui, ó. O inocente foi partido no meio e o seu sangue foi derramado. Você quer maior demonstração de amor do que essa? Não blasfeme contra essa mesa. Não faça isso. Põe o seu pecado para morrer. Põe o seu pecado para morrer. E receba a nova vida que Jesus tem para você. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo... A disciplina é algo que acontece de um jeito ou de outro dentro da casa. Porque Ele ama os seus filhos. Ele disciplina todos aqueles que Ele ama. Quem quer enfrentar a disciplina de Deus, levanta a mão. Quer enfrentar a disciplina? Deixa eu explicar para vocês não estão entendendo. Fiquem tranquilos que a minha calça não vai cair. Suponha que eu sou teu pai. Como é que meu pai fazia? Quando a gente estava obedecendo? Quando eu ouvia esse barulho, eu já sabia que eu estava muito errado. E o couro estava muito perto. Ninguém vai prender meu pai por causa disso não, né? Acho que não. Acho que ele tem orgulho de todos os filhos dele e não se perdeu porque foi disciplinado com amor. Mas olha aí, vamos supor que eu sou teu pai. Você quer enfrentar isso aqui? Não? Sim ou não? Quer apanhar no bumbum? Eu pergunto isso para Samuel, qual é a resposta que ele me dá? Não! E o que é que eu digo? Então me obedeça. Meus irmãos, vocês querem enfrentar a disciplina do pai? Vocês querem, vocês topam isso? Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Não pensa, mas Deus se irá é pecar. Não, irá não é pecar. Mas às vezes a ira nos leva ao pecado. Mas Deus se ira sem pecar. Dura coisa é cair na mão dele. Vocês não queiram provar do outro cálice que ele oferece. Provem desse. Humilhem-se diante de Jesus Cristo. Se arrependam dos seus pecados. É hoje o dia de você consertar as coisas. Quem é membro da igreja, na Santa Ceia a gente está renovando a aliança. Você trocou a aliança, se batizou. Agora é hora de renovar e dizer: Jesus é o Senhor que eu amo. É o Senhor que eu quero ser fiel. É o Senhor que eu quero agradar. Mais nada, mais ninguém. Quem não pode participar dessa ceia porque ainda não se batizou, você é convidado agora a entregar a sua vida para Jesus e renovar aí a relação com Ele. Essa é uma oferta de graça. Não tem que pagar nada.
mas precisa entregar a sua vida para Ele, arrependendo dos seus pecados, mudando de direção. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Para resumir, Deus não quer lhe condenar, Ele quer lhe aperfeiçoar. E uma das maneiras que Ele usa é o outro. Ou que está aí do teu lado, que está dentro dele. Nós estamos muito preocupados com isso. Nós sabemos que chega num certo patamar, a maturidade só vem se você estiver abençoando e sendo abençoado. Só vem com compartilhar. Porque a Bíblia está cheia disso. Uns aos outros. Não há crescimento se não for aprendendo a amar o meu próximo, servir o meu próximo, que faz parte da mesma coisa. Você serve o seu próximo primeiro cuidando de você mesmo. Crescendo na fé, no amor, na maturidade e se tornando uma deles. Deixa eu fazer uma pergunta, até para quem está visitando. Quem deseja ser uma bênção? Não uma pessoa egoísta, centrada nos seus desejos, mas aquela pessoa que abençoa. É como a luz que ilumina todo mundo que estiver perto dela. Quem quer ser? Você pode ser. Vamos começar pelo exame. Eu vou te dar a chance de responder isso. Eu pequei, você pecou. Talvez a pessoa contra quem você pecou está aqui dentro. Está machucada. Está esperando uma atitude humilde de tudo. Do lado de dentro. Talvez a pessoa não está aqui, está longe, mas você pode se arrepender agora do mal que causou, da má palavra que falou, e consertar o coração. Examine-se, pois, o homem e a mulher. Arrependa-se e depois coma e beba. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.